Deixa eu chamar novamente. Aqui. Opa! Instagram me Instagram derrubou. derrubou. Pois é, parece que tem um tempo para essa live e a gente meio que vai. Então, geralmente quem tá Geralmente falando eu falo que tá um pouquinho que alto tá um aí, pouquinho doutor. alto aí, doutor. Oi? Acho que tá o Acho que retorno tá um o pouquinho retorno alto tá um aí. pouquinho alto aí. Nossa, peraí. Vê se ficou melhor Vê se ficou agora. melhor agora. Peraí, deixa eu ver. Tá melhor agora, doutora? Tá dando para ouvir, doutora? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, tá voltando. Tá Tá voltando. voltando. Tá voltando. Peraí, deixa eu acho que eu sei o que. Peraí. E Ver? agora, doutora? Ver? Melhorou? Não, Não, tá tá dando dando isso. isso. Melhorou? Acredito que seja. É possível que já venha outro erro técnico aqui. Vê se Vê se agora vai. agora Não, vai. Não, tá. ainda Ainda continua. continua. Pronto, pois Tenta vamos baixar um continuar. Tenta pouquinho, baixar um doutor. pouquinho, doutor. Peraí. Tá melhor agora? Agora deixa eu colocar aqui o fone, que eu acho que deve ser algum problema na. Outros problemas técnicos. Oi, doutora, tá dando para ouvir agora? Melhor? Vamos lá. Agora ficou, acho que agora vai dar certo. Pronto, vamos lá. Eu Pronto. acho que por conta do tempo que a gente excedeu aqui, teve que. É. Tivemos que abrir outro. Não, o pessoal diz que geralmente acontece do Instagram derrubar as lives aí com 40 minutos, 45. Não, é bom que agora a Bem no gente momento que a já. gente entrar no assunto mais importante, ainda bem que derrubou antes da gente começar, gra- para não perder o fio da meada aqui. Pronto, pois vamos lá, vamos dar início aos motivos que autorizam a justa causa e a rescisão indireta. Vamos Vamos lá. iniciar pelos motivos que eu particularmente gosto, a justa causa. Vamos lá. Então vamos fazendo um bate-bola aí, doutor, agora, porque são diversos motivos, né? Então a gente vai tentar rapidamente explicar para vocês aí cada um dos motivos, né? E bem rapidamente, só para ficar uma coisa mais clara para vocês, quais são os motivos que autorizam justa causa, porque às vezes as pessoas não têm essa noção, né? Então é importante a gente saber. Bom, vamos lá. Vamos fazer assim, doutor? Eu falo um motivo, o senhor fala outro, a gente vai trabalhando assim para tentar agilizar um pouquinho. Pronto, pois eu vou dar início aqui, iniciando pelo ato de improbidade, que seria mais ou menos um furto ou roubo numa empresa, apropriação indébita de recursos do estabelecimento, falsificação de documentos para obter vantagens ilícitas na empresa. Isso seria algum dos exemplos de atos de improbidade. Aquilo que não está de acordo com a moral e os bons costumes, tanto da sociedade como da empresa, especificamente da empresa. Então, vamos dar continuidade, doutora. A gente passa para. A segunda modalidade, segundo motivo, seria incontinência de conduta ou mau procedimento. Bom, incontinência de conduta, qual seria o significado? Seria relacionado mais à questão sexual. Então, um assédio sexual praticado contra outro, né, para outro funcionário, contra outro funcionário, prática de pornografia nas dependências da empresa, enfim,
questões relacionadas mais a essa questão sexual, né, dentro da empresa, né, que não é um ambiente apropriado para isso. E o Eu mau ac- comportamento, que é outra questão, né, porque a segunda possibilidade, a lei traz dentro do mesmo motivo, do mesmo inciso, duas modalidades diferentes, que é a incontinência de conduta, que é essa questão mais sexual, e o mau comportamento. O mau comportamento, ele é relacionado mais à conduta do empregado dentro da empresa. Então, ele destrói um equipamento da empresa, ele porta drogas no equipamento dentro da empresa, enfim, né? Ele tem alguma conduta que não é condizente com o local de trabalho, né? Então, esse é o mau comportamento. eu acredito que até esse ato se enquadra naquela pergunta que a gente vai responder daqui a pouco. Olha, até temos aqui como provar o assédio sexual. Acho que daqui a pouco a gente vai entrar nesse A temazinho gente entra e nessa vamos. questão também. De antemão, só digo o seguinte: é muito difícil comprovar, mas a resposta completa a gente vai dar mais à frente. Dando seguimento, a gente vai entrar na negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador. E quando constitui ato de concorrência, a empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Essa negociação habitual, própria ou alheia sem permissão do empregado, seria mais ou menos ele estar lá no seu emprego e faz um comércio paralelo. Aqui a gente ainda não está entrando concorrência, está entrando um comércio. Agora, o que caracteriza isso? Não é apenas chegar e vender um produto da Natura, um produto da Avon, um produto da Jequiti. Não é isso. Apesar de ter uma relação bastante significativa e uma linha tênue nisso. Como se caracteriza isso? O funcionário está lá vendendo esses seus produtos no horário de serviço e deixando de prestar sua função. Ele deixa seu ponto para fazer seu comércio. Isso não pode. Isso é uma maneira bem errada de trabalhar. E é muito fácil de ser provado isso. Então, bastante cuidado, porque isso gera uma justa causa. Sim. Bom, passando para o próximo motivo. A condenação criminal. Né? Condenação criminal do empregado, desde que não haja mais possibilidade de recurso, né? Então, de fato, encerrou o processo, né? Ele vai ter que cumprir pena. Então, essa é uma possibilidade também de demitir o funcionário por justa causa. Então, Eu gosto bastante desse tópico em especial, porque eu adoro a matéria penal. Mas aqui eu também queria deixar algumas considerações. Essa condenação, como é que vai ocorrer? Existem alguns meios. Geralmente vai acontecer o seguinte: o funcionário vai lá, comete um crime e é preso. Ele tem a possibilidade de sair, responder em liberdade, uma suspensão do processo, enfim. Ele tem várias modalidades para responder o processo em liberdade. Nisso, ele ainda vai continuar no emprego. Não é uma certa estabilidade. Ele não pode ser demitido baseado nessa perseguição criminal. Então, o que acontece? Geralmente, o funcionário vai preso, passa uns 30 dias preso ou fora, ao final vai ser caracterizado abandono de emprego. Geralmente vai ocorrer dessa forma. O funcionário é preso, fica detido ou recluso, e após esse decurso de tempo, ele vai ser demitido. Mas geralmente vai ser por abandono de emprego. E o motivo será a prisão. Agora a gente vai entrar num tema aqui que era para me falar, mas eu gostaria da doutora participar primeiro, que é a desídia. claro. Bom, desídia no desempenho das funções. O que configura desídia? Né? Desídia, na verdade, significa o quê? Significa aquela má vontade do funcionário de trabalhar, aquele desleixo, aquela desatenção, aquele desinteresse. Né? Então, às vezes, o empregador manda ele fazer determinadas atividades e ele não quer fazer, ou ele falta sem justificativa, simplesmente não quer ir. Ou uma coisa que é muito comum que o pessoal adotou isso e as empresas não têm essa noção de que configura justa causa,
né, e acaba mandando o funcionário embora sem justa causa, é a questão de faltar reiteradamente sem justificativa, né? E isso não é uma forma que você tem para a empresa te mandar embora sem justa causa. Né? Porque às vezes o funcionário quer ser mandado embora, quer sair da empresa, na verdade, não quer pedir demissão, ele começa a faltar, apresenta, uma vez apresenta testado, outras vezes nem apresenta, simplesmente não vai, simplesmente deixa de fazer o trabalho da forma que deve ser feita, né? E acaba que as empresas, na maioria das vezes, simplesmente mandam embora sem justa causa. Falar, não estou aguentando mais esse funcionário aqui, não está fazendo nada, mas poderia configurar uma justa causa que vai reduzir e muito, né, o prejuízo da empresa aí com a demissão do funcionário. Então, é muito interessante, né? É uma modalidade que precisa ser um pouco mais difundida aí para os empregadores, porque acontece muito, a gente vê que acontece muito, o pessoal tomou essa prática como uma forma de ser demitido, né, sem justa causa, então, mas que configura a justa causa. Então, é muito interessante. Doutor, o senhor que é ferrenho aí, defensor das empresas, comente. Exatamente, doutora. Aqui eu tenho um colega, né, que vive postando fotos lá no ambiente de trabalho, postando fotos andando no carro, no horário de expediente. Eu não sei se ele está aqui no momento, eu vi ele entrando aqui e achei bastante interessante. É um colega, é um colega bastante. É um amigo do coração. Mas a gente vê muitas dessas coisas. E Infelizmente. eu espero que deixe de acontecer. Ou seja, o mercado de trabalho está difícil. E aquele que pensa em só receber sem prestar ou que acha que está trabalhando demais, eu sinto muito dizer, mas a partir dessa reforma e de alguns aspectos vai ser demitido e vai sofrer as consequências. Essa modalidade de demissão por justa causa, inclusive, pode chegar a uma redução de até 90%, levando em consideração vários aspectos, mas pode chegar a isso. Então, é bom o funcionário ficar atento. Dando Só digo segmento... uma coisa, tomem cuidado os empregados das empresas aí que o doutor auxilia, que o doutor faz a assistência jurídica, porque o negócio vai ser... Não, doutor, eu pretendo especializar justamente nessa área, justa causa. Eu quero mudar esse segmento, quero mudar essa ideia de funcionários. Não, mas Mas eu vamos lá, acho que vamos... é muito importante mesmo, é muito importante difundir e até o que eu comentei, eu atuo dos dois pontos de vista, né? Eu trabalho tanto com empresas como com empregados, então, de fato, a gente precisa trabalhar com o que a lei estabelece, a gente não pode querer ir à margem da lei aí, né? Tirar umas coisas que não tem, por exemplo, nem essa prática que o pessoal tem de faltar reiteradamente para ser demitido sem justa causa. É uma coisa que eles criaram aí uma modalidade que as empresas deixaram, na verdade, que fossem criadas, né? Que fossem criadas. E aí é um costume que precisa, de fato, ser combatido aí por parte das empresas. Eu Sem diria dúvida. até estipado. Mas vamos lá. Embriaguez habitual ou em serviço. Essa embriaguez, o que acontece? Não é aquela embriaguez uma vez ou outra, não. Tem que ser uma coisa constante. Que está indo lá direto, trabalhar embriagado, está bebendo no emprego. Isso caracteriza uma justa causa. Apesar de ser considerado uma doença, tem que se ter bastante cuidado nesse quesito, nessa Isso. modalidade de demissão por justa causa. Porque muitos consideram uma doença. E sendo uma doença, vai para a Previdência, você ganhar algum benefício de lá. Enquanto estiver com benefício, não pode ser demitido. É importante lembrar disso. Sim. Doutora, se a senhora quiser entrar mais nessa área que aborda a Previdência, fique à vontade. Justamente até uma coisa que eu iria comentar mesmo, porque a gente tem uma visão agora que vem do judiciário, na verdade, que é importante a gente até mencionar de fato, porque assim, a lei prevê essa questão, essa modalidade, né, falando que a embriaguez habitual ou em serviço, ela gera uma justa causa, ela autoriza uma justa causa, mas a gente já tem um entendimento no judiciário um pouco diverso, né? Então, assim, para o judiciário,
é considerado uma doença, então funcionário que é dependente químico também é considerado doente. Então, assim, tem toda essa questão que vem por trás, que gera eventualmente uma dispensa discriminatória, enfim, várias coisas que a gente acaba tendo que ter uma certa cautela, mas que é importante conhecer. Eu acho que é importante todo mundo ter ciência do que a lei prevê, né, e saber que tem também essa outra visão do judiciário agora, que a gente precisa estar atento também quando for eventualmente aplicar uma justa causa por esse motivo, por exemplo. Tem que ter um pouquinho mais de cautela do que nos outros casos, eu acredito. Isso, e essa embriaguez habitual, bem lembrado, doutora, também envolve drogas. Se for lá consumir entorpecentes, vai gerar uma justa causa. Inclusive pode gerar até questões criminais, processos criminais. Por Sim. posse ou então por tráfico mesmo, por uso ou Não, tráfico. e é importante até chamar a atenção disso, doutor, porque assim, o que a gente está comentando aqui nessa questão da justa causa em si, é importante a gente prestar atenção, porque assim, muitas das previsões que estão aqui, elas também são consideradas crimes. Não é somente um ato faltoso. Então, por exemplo, quando a gente começou lá na primeira hipótese que fala da Ato de improbidade. de ato de improbidade, a gente tem ali previsões do que se considera ato de improbidade, que são também crimes. Furto, roubo, enfim, falsificação, isso também considera, né, crime. Então, assim, eu até recebi uma pergunta relacionada a mais ou menos uma questão que que eu recebi na minha caixa de mensagem, que assim, além de fato autorizar a justa causa, ela também é crime. Né? Então, até vou dar uma antecipada, porque eu acho que é conveniente, é legal, a gente já acabei entrando nesse tema. Mas uma das perguntas que eu recebi foi: eu alterei o meu atestado médico e apresentei na empresa. A empresa me demitiu por justa causa. Está correto? O que eu posso fazer? Sim, está correto. Você falsificou, né? Eu vou usar a Ei, palavra um pouco mais pesada, doutora. né? Porque assim, Ei, doutora. não, Vamos mas aguardar também, para responder. sim, Vamos mas lançar a assim, também é pergunta. crime, né? Também é crime. Então, assim, é importante a gente verificar o que a gente está trabalhando aqui, porque vai muito além do que uma demissão por justa causa, né? Que geralmente as empresas também não costumam levar isso à frente, né? Então, uma empresa que recebe um atestado falso, que tem um funcionário que acaba roubando dinheiro, acaba furtando dinheiro, se apropriando de objetos, não leva isso para frente, né? Simplesmente resolve ali, mas é uma questão que também tem esse outro lado que vai além, que pode ser ainda muito mais prejudicial, né, para esse empregado. Então é importante a gente ter essa atenção. Bom, mas vamos lá, senão a gente fica aqui se prendendo nessas questões. Vamos lá. O próximo. Violação do segredo da empresa. O que é violação de segredo da empresa? É relacionado àquilo que a empresa desenvolve. Então, por exemplo, a empresa tem uma patente de invenção, né? Então, ela tem uma fórmula de um produto, ela tem uma exclusividade para produzir aquele produto, ela tem uma patente daquela marca, enfim. E o funcionário, ele repassa essa informação, seja, né, de forma ou não para ganhar vantagem, mas enfim, ele passa informação que é da empresa, que é importante para que a empresa desenvolva a sua atividade para outras empresas ou para outras pessoas. Então, isso também configura justa causa e também é um crime, né? Que também vai muito além do que isso e também pode gerar outras consequências, tanto penais como civis. Então, é muito importante ter atenção nessa questão. É como se fosse um empregado da Coca-Cola e fornecesse de forma gratuita ou onerosa a fórmula da Coca-Cola. Acredito que ele ficaria em maus lençóis. Além de perder o emprego, ficaria em maus lençóis. Doutora, agora vamos para o ato de indisciplina ou insubordinação. A doutora quiser explanar inicialmente. Bom, o ato de indisciplina. Como que acontece? O funcionário, ele simplesmente deixa de cumprir aquelas normas, aquelas diretrizes gerais da empresa. Então, diretrizes normais que a empresa estabelece, que são para todos os funcionários, e aquele funcionário não cumpre.
A partir do momento que ele não cumpre, a empresa pode demiti-lo por justa causa. E a insubordinação, ela é um pouquinho diferente. Porque, na verdade, o funcionário deixa de cumprir uma ordem, mas uma ordem que é emanada diretamente para ele, que serve para ele, que é para ele. Então, de repente, para ele desenvolver um serviço de uma forma, ou fazer alguma coisa, e ele não quer cumprir. Então, da mesma forma, ele pode ser demitido por justa causa. Agora a gente entra no... Acontece. Agora a gente entra no abandono de emprego. Essa é uma das especialidades. Como se configura um abandono de emprego? O funcionário tem que passar 30 dias distante do trabalho. Inicialmente, resumidamente, seria isso. Ininterruptos, ou seja, a partir de hoje o funcionário não foi, daqui a 30 dias é considerado um abandono de emprego. Tem alguns requisitos que precisa ser observado, tais como, após os 30 dias, a justa causa tem que ser aplicada de imediato. Tem que haver uma comunicação para o funcionário retornar ao serviço sob pena de abandono de emprego. Esse motivo que ele está afastado, tem que, se ele justificar, pode ser que não caiba essa modalidade. Mas, se ele não justificar, ele vai ser demitido por justa causa. Se caso ele sofreu algum acidente, ele tem um prazo de até 48 horas, segundo os entendimentos, para apresentar um atestado. Se for um caso em que ele entre de coma e numa situação na qual ele não pode se comunicar com o empregador, ele pode enviar para algum familiar, pode entrar em contato, algum amigo, porque essas coisas, geralmente quando acontecem acidentes graves, se entra em contato com a família, parentes, amigos ou gente do trabalho. Então, não tem como o funcionário não justificar sua falta. Se ele não justificar, passar 30 dias fora do emprego, longe do trabalho, sem justificativa, ele vai responder por uma rescisão por justa causa. Doutora, se a senhora quiser acrescentar. Eu gostaria de acrescentar, até porque é uma das coisas que eu mais tenho visto, doutor, que eu tenho mais orientado os meus clientes, o pessoal que tem me procurado, porque eu falei no começo da live, eu trabalho muito com direito previdenciário, né? E uma coisa que tem dado muita causa a abandono de emprego é justamente o pessoal que recebe alta do INSS, mas que ainda não se julga capaz a voltar para suas atividades, e até o médico particular que ele está passando, que está fazendo tratamento, fala que de fato ele não tem condições, ele passa pelo médico da empresa às vezes, e o médico da empresa também fala que ele não tem condições, e ele acaba não retornando ao trabalho, ou às vezes simplesmente ele retorna ao trabalho, ele não estou capaz, eu vou recorrer aqui, e eu nem vou falar para a empresa que eu recebi alta, ou até às vezes avisa, mas eu estou recorrendo, não vou voltar. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, porque isso não é justificativa. Então, o que a doutora acabou de falar, não é uma justificativa que o judiciário tem aceitado para não configurar abandono de emprego. Então, assim, o judiciário tem balizado, sim, as empresas que têm demitido os funcionários que estão nessa situação, que a gente chama de limbo jurídico, e tem considerado, sim, que é causa de abandono de emprego, que é justa causa, e não tem revertido justa causa nessas oportunidades aqui. São decisões bem pacíficas, bem comuns, então a gente tem que ter um certo cuidado nesse sentido. Né? Eu também recebi umas perguntas relacionadas a isso, vamos um pouquinho mais à frente, eu vou responder, mas só para a gente chamar a atenção já aqui para não passar esse momento. Então é muito interessante. Eu vou até fazer um merchan, doutor, um momento merchan. Ontem, inclusive, eu e uma outra colega, advogada, doutora Amanda, a gente fez posts relacionados a essa temática, então se alguém tiver interesse e quiser entender um pouquinho melhor, mais detidamente, a gente explorou bastante essa questão, tanto no âmbito trabalhista como previdenciário. Então, eu chamo aí e convido para lerem depois aí no meu perfil, fiquem à vontade, se tiverem outras dúvidas, a gente vai respondendo. Então, só um momento merchan, podemos voltar. Doutora, só me passa @Daiane... @Daiane Nascimento ADV. Pronto, aí enquanto eu coloco aqui, doutora, a senhora vai dando continuidade ao Vamos próximo lá. tópico. O próximo.
O próximo motivo. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa. Ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Tá. Aqui, a gente vai ter uma outra lá na frente, que daí, a próxima, na verdade, ela é contra... Vou até conversar dos dois, doutor, vou pedir licença para já conversar dos dois, porque daí eu acho que já, como a temática é basicamente a mesma, só para a gente já fazer esse paralelo. A outra previsão Perfeito. é a mesma previsão, só que o que muda aqui não é contra qualquer pessoa, é contra o empregador ou contra os superiores hierárquicos. Então, o empregado, ou ele pratica alguma ofensa física, ou então ele agride, ou ele xinga o empregador, ou o seu superior hierárquico, seu gerente, seu supervisor, ou qualquer pessoa. Pode ser um cliente, pode ser um outro colega de trabalho, enfim, são mais relacionadas a essas questões, tá? Então, relacionadas a agressões físicas ou verbais. Essa é mais a questão aqui, desamoradora, nesse sentido, para o funcionário, que também gera a justa causa. Se o doutor quiser acrescentar alguma outra coisa, fica à vontade. Não, doutora, essa questão de xingamento, realmente, só colocar um pontozinho que tem que ser feito uma investigação também. Não somente, ele xingou. Não, não funciona dessa forma. Essas modalidades de justa causa tem que ter uma atenção redobrada na hora de aplicá-las. Por quê? Se não houver uma investigação com colheita de depoimentos, gravação, fotos, alguma coisa, vai ficar aquela história. Eu disse, me disse, um contra o outro. Então, tem que haver uma investigação. Essa investigação tem que se dar no momento em que soube. Senão, vai ser considerado como um perdão tácito. Não vai poder aplicar essa medida. É uma das características da demissão por justa causa. Tem que haver a imediaticidade do perseguimento no caso, investigação. Ou seja, a penalidade tem que ser aplicada imediatamente ao fato. Se um funcionário xingou, bateu, quebrou, seja o que ele tiver feito, a penalidade tem que ser imediata, sob pena de perdão tácito. E se houver alguma reclamação trabalhista, esta modalidade por justa causa vai se tornar uma modalidade sem justa causa. Vai ser revestido. E todos os direitos vão ser assegurados. Perfeita colocação, doutor. Perfeito. Passando, o doutor quer comentar o próximo? Posso comentar? Vamos lá, vamos junto. Primeiro as mulheres. Bom, o próximo motivo é prática constante de jogos de azar. Então, assim, praticar jogos, mas dependendo, acontece muito, né, em algumas empresas, o pessoal fazer aquela fezinha ali durante o horário de trabalho, jogo do bicho, algumas coisas que o pessoal faz. Então, assim, é mais nesse sentido, o doutor quiser acrescentar, mas eu acredito que seja uma coisa mais pontual e não tão dependa de tantos esclarecimentos. Isso. Essa prática geralmente só tem que observar uma coisa, tem que ser no horário de trabalho dele, não no momento de folga. Sim. Se estiver lá deixando de atender alguém para ficar jogando, brincando, pode ser considerado a modalidade de demissão por justa causa. Por quê? Se for no horário de almoço, se for no intervalo, se for, enfim, num horário que não seja o horário de trabalho dele, não pode gerar essa penalidade, essa punição. E aqui também tem que haver investigação, não é somente o fato em si. Inclusive tem que ser uma coisa constante para ser considerado uma justa causa. Se for somente uma vez, é melhor dar uma advertência. Perfeito. Somente essas considerações acerca dessa prática. Agora uma importante, doutora, uma da sua área aqui. Essa daqui eu acho que a doutora tem... Essa aqui a doutora tem a especialidade dela, que é a perca da habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão. Eu vou até me adiantar um pouco, que seria a perca de uma carteira de habilitação, para facilitar o entendimento. Agora com a doutora. Bom, até vou dar mais outros dois exemplos, hein? Ei, Por doutora. exemplo,
um profissional que depende do seu registro para trabalhar. Por exemplo, um advogado, um médico, ele para exercer a função, ele não pode simplesmente ter a sua formação, ele precisa ter né, um CRM, uma OAB, enfim, vários outros conselhos também exigem. Então, se de repente, por alguma conduta dele que seja dolosa, ele perdeu o seu registro ou a sua habilitação, por exemplo, aquele funcionário que trabalha como motorista, ele depende da habilitação para trabalhar. Então, assim, é o meio de trabalho dele. Então, se ele perde a habilitação porque ele recebe várias multas, porque ele pratica ou dirige alcoolizado, e hoje em dia tem algumas coisas de suspensão de habilitação também, né? Tem umas outras modalidades que agora deram uma complicadinha também no direito de trânsito, né? A gente precisa fazer essa análise também. Advogado fala que é especialista numa área, mas acaba precisando trazer outras informações de outras áreas para poder auxiliar no seu trabalho. Então, essa questão de trânsito também, ela teve uma alteração. Então, há outras possibilidades de suspensão da habilitação. E aí, a partir do momento que o funcionário ele não consegue mais ter aquele registro ou aquela habilitação, por exemplo, ele não pode exercer a função dele. Então, a empresa não pode ser penalizada. Eu não posso ficar com um funcionário, por exemplo, que não trabalha porque ele perdeu o seu registro, né, ou perdeu a sua habilitação. Então, isso também é uma forma, um motivo para justa causa. Eu vejo algumas empresas que têm demitido os funcionários sem justa causa, né, e acabam aí sendo penalizados duas vezes, né, aquilo que a gente tem comentado até agora, porque a gente não pode deixar passar uma situação como essa, né, enquanto uma situação que pode gerar uma redução de custo para uma empresa, né, e deixar passar uma situação como essa, que às vezes as empresas não têm esse conhecimento, é uma modalidade um pouco mais recente, de fato, não é uma coisa mais antiga, mas mesmo assim, é uma modalidade que precisa ser, eu acho que replicada aí, porque vale a pena. Principalmente para quem trabalha com motorista, que acontece bastante em muitas empresas, eu verifico essa situação. Que eu trabalho com empresas do ramo, então a gente verifica essa situação. É comum, né? Porque eles não têm muita, digamos, muito zelo em não tomar multas, né? É verdade, é Então verdade. acaba complicando. Mas é muito importante. Eu gosto bastante dessa modalidade e acho bem interessante. Acho bem interessante. Isso, a empresa não tem nem por que manter um funcionário, não tem nem como reconduzir ou fazer uma adaptação para ele. Ele foi contratado para exercer uma função, não tem a capacidade, no caso a habilitação, é demissão por justa causa imediato. Não tem nem o que se conversar. Aqui não cabe nenhum aviso, não cabe nada, é uma demissão direto, imediatamente. Direto. Isso. Aí eu acho até a gente encerrou, doutor, essa questão dos motivos. Eu acho interessante a gente pontuar algumas coisas referente à forma de fazer essa demissão, os requisitos básicos que a gente vai precisar ter em mente antes de fazer qualquer demissão por justa causa, porque também não é para sair agora louco porque descobriu isso e Sai amanhã, demitindo se todo você é mundo. um empregador, sair demitindo todo mundo por justa causa. Não é bem assim. Precisa de um certo cuidado, né? Isso. Então, eu acho importante só a gente pontuar, doutor, você já pontuou, mas eu acho importante só a gente frisar de novo. Essa questão de você ter que ser imediato. Então, tão logo o empregador toma conhecimento daquele ato faltoso, ele tem que se posicionar, né? Não precisa necessariamente ser uma demissão por justa causa. Lógico, tem fatos como esses que a gente já passou aqui que autorizam a demissão direta por justa causa, tá? Desde que comprovado, desde que tenha esse suporte para a empresa também, né, quando for discutir isso judicialmente, comprovar que ela demitiu porque de fato preencheu o requisito, né, de fato preencheu o motivo. Mas assim, imediatamente, aconteceu um ato hoje, o empregador tomou conhecimento, só vai tomar conhecimento amanhã, ok, mas amanhã ele vai ter que tomar uma posição. Então ele vai verificar a situação, a gravidade da situação. Ah, é uma coisa pontual, por exemplo, uma coisinha pontual aqui, esse funcionário não é de fazer isso, mas mesmo assim eu acho que é bom a gente já pontuar. Então, por exemplo, olha,
determinei para ele fazer uma atividade hoje e não fez, e não justificou porque não fez. É bom já aplicar uma advertência. Advertência é a penalidade mais simples, né? Que mais branda, porque não gera nenhum prejuízo para o funcionário, na verdade só desabona ali no primeiro momento, né? Então, assim, não tem um prejuízo financeiro real, que é o que mais interessa, né? Que nas outras modalidades tem. Então, assim, é importante você já ir trabalhando dessa forma, porque também a sequência de aplicação de diversas sanções para o funcionário também autoriza uma justa causa. Não está constando no motivo aqui, mas se eu tiver um funcionário que direto está faltando sem justificativa, que direto eu estou vendo que ele está deixando de trabalhar, eu estou verificando que ele não está desempenhando as atividades dele. Vamos começar a dar umas advertências no funcionário, umas suspensões, e aí, a partir do momento que a gente tem um arcabouço aí de sanções, a gente pode sim aplicar uma justa causa. Tá? Então é importante a gente já pontuar isso. A suspensão também, ela já seria um segundo passo, né, para uma coisa, depois que você já aplicou algumas advertências e não surtiu o efeito, você aplica uma suspensão. Ou se o ato que o funcionário praticou já é um pouquinho mais grave, e você já verifica que só a advertência não é suficiente, pode aplicar a suspensão também. Né? A lei não estabelece qual que você tem que utilizar. A lei não fala isso. O que fala isso é você analisar a situação, bom senso, porque também não vou falar que hoje um funcionário deixou de fazer uma atividade hoje, pontual, e eu vou mandar ele embora por justa causa. Porque isso provavelmente vai ser revertido na justiça. Então a gente precisa ter esse cuidado, sim, essa atenção, porque também não é tão simples assim. Por isso que é o que a gente tem pontuado desde o começo, né, doutor? Que às vezes acho que até as empresas deixam de aplicar justa causa até por essa necessidade de trabalhar isso, né? de juntar todas essas questões, de atender todos os requisitos, né? Então a gente precisa também divulgar essa parte também, que não é tão simples assim. Não é simplesmente vamos lá todo mundo fazer demissão em massa dos funcionários amanhã. Exatamente. Usando aqui até o exemplo aqui, usar demais o celular no horário de trabalho, configura justa causa. Aqui, inicialmente não, como a doutora até explanou, é melhor fazer uma advertência verbal com duas testemunhas ouvindo, de preferência que não sejam, de preferência não, que não sejam os funcionários que trabalham com ele. Duas pessoas do setor pessoal, RH, alguma outra pessoa que não tenha contato direto com ele. Por quê? Essa é uma advertência falada. Olha, você está usando muito telefone no horário de expediente. Vamos parar. Horário de expediente é horário de trabalho. De 8 a 12, de 2 às 18, mais ou menos. Então, nesse período, não pode usar telefone. Dá uma advertência falando. Pega essas duas pessoas, deixa registrado e guarda na ficha do funcionário. Naqueles documentos que acompanham a carreira desse profissional. Não coloque nada em carteira. Após verificar novamente, aí você pode fazer uma advertência por escrito e pedir para o funcionário assinar. Se ele se recusar, é um direito dele, você não pode obrigar. Mas se ele se recusar, as duas testemunhas assinam também por ele. E você deixa lá, guarda lá. Vendo novamente esta conduta, você pode dar uma suspensão. Aqui aconselho a dar uma suspensão de alguns dias, 3 dias, depende da quantidade de vezes. Se ainda continuar, aí sim, você aplica uma demissão por justa causa sem nenhum problema. Tudo isso de forma imediata. Tem que haver a proporção da falta à penalidade. Ou seja, neste exemplo prático, houve várias punições e o funcionário não se orientou, não corrigiu seu erro. Então ele não merece continuar na empresa. Deve ser aplicada demissão por justa causa. E aqui fica ainda a questão. Novamente, é a pior punição para um funcionário. Mas reduz em até 90% a despesa que um empregador teria. Então, por que presentear um funcionário que não está querendo ajudar a empresa com dinheiro a mais? É melhor aplicar a pior punição e ele, infelizmente, procure outro local. Ou se adeque ao local onde está trabalhando.
Ah, Eu gostaria de só, aproveitando, doutor, só complementar, que assim, sim, é sim. interessante até aquilo que a gente comentou relacionado ao desvio, que o pessoal tomou como costume essa questão, não quero mais trabalhar na empresa, a empresa não quer me demitir sem justa causa, então eu vou começar a faltar, vou começar a não desempenhar minha função. Então, qual que é a atitude que a empresa tem que tomar? Então, na verdade, é até uma sugestão, fica como sugestão, mas assim, a partir do momento que você percebe, olha, veio hoje e faltou, ficou 2 dias sem vir na empresa, ou faltou até um dia sem. Cadê a justificativa? Não tem justificativa. Não tem um atestado, não tem um motivo, simplesmente não tenho. Você pode dar uma advertência, nada te impede de dar uma advertência. Você percebe que o funcionário não está desempenhando a função, né? Não está fazendo as atividades dele. Você pode chamar o funcionário também e aplicar advertência. Né? Isso já vai montando o seu arcabouço, os seus documentos ali que você vai ter para comprovar que você demitiu aquele funcionário por justa causa, porque ele começou a ser um funcionário desleixado, né? Desidioso. Né? Então, assim, isso é importante, porque às vezes as empresas vão deixando, né? Às vezes vão deixando, quando decidem, não quero mais, então deixa, esse funcionário deixou. Ou lá na frente, a empresa quer mandar embora por justa causa. Do nada, ela quer, agora cansei. Hoje ele ficou 2 dias sem vir, então hoje que ele voltou, vou mandar embora ele por justa causa hoje. Calma aí, não é assim também. Né? Então a gente não tem uma comprovação da sanção, porque não basta o ato, aquilo que a gente falou, é importante também a gente frisar isso. Não basta o ato faltoso. A gente tem que punir o ato faltoso. A partir do momento que a gente não pune dentro de um prazo razoável, tem o perdão tácito que o doutor falou. Então, para o judiciário, a empresa perdoou aquele ato faltoso do funcionário. Então, ele não pode ir lá na frente querer vir remoer as coisas do passado. Então, muita atenção com isso também. Se você estabelecer essa linha de trabalho, eu acho que é muito interessante para as empresas começar a trabalhar dessa forma. Começou a aplicar muitos testados começou a faltar muito sem justificativa, começa a aplicar advertência. Está verificando que o funcionário não está trabalhando direito, está ficando desleixado, ou está fazendo de forma errada, ou não está cumprindo as regras da empresa, advertência e suspensão. Já vai se precavendo para uma eventual justa causa lá na frente. Então, precisa ter atenção nisso também. E a última consideração, esse tema, justa causa, é o mais complexo, é o mais complexo que existe, porque tem que observar os detalhes. Os detalhes é que fazem essa justa causa um motivo interessante para as empresas. Vamos lá. Em relação, fazendo um último comentário acerca disso, tem que se observar cada ato. Atos separados, advertências separadas. Depois que reunir tudo, aí sim, pode se aplicar de imediato a demissão por justa causa. Mas leve em consideração o seguinte, se ele cometeu uma falta aqui, inicia-se com a advertência. Cometeu outra ali, diferente dessa primeira, aplica-se outra advertência. E assim vai seguindo. Muitas pessoas, muitos empresários, deixam a cargo do contador. O contador, ele sabe disso, ele tem que saber disso de toda forma possível. Ele vai ter esse conhecimento. A única diferença, a diferença que existe seria numa possível judicialização, numa reclamação trabalhista, que o contador ele não terá a possibilidade de acompanhar, orientar e preparar as pessoas para esta fase. Mas o contador ele vai saber todas essas anuências, todos esses detalhezinhos ele vai saber. Só tenha o cuidado com todos esses detalhes e requisitos e o procedimento correto. Vamos dar seguimento, doutora, porque senão aqui dá para fazer umas 3 lives somente desse tema. Agora a gente vai entrar, então, doutor, nos motivos da rescisão indireta. Que, como a gente falou agora, é a vez do empregado aplicar, demitir o seu empregador. Agora é a revanche. Agora é a revanche. Agora a doutora eu acredito que vai até abordar de uma forma mais abrangente. Aqui
Aqui não é muito minha área é mais a empresa. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A lei traz um primeiro aqui, uma primeira previsão. Forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Várias opções aqui dentro de uma mesma previsão. Mas vamos lá. Seriam serviços superiores às suas forças. Então, por exemplo, a empresa exigir, de repente, que o funcionário carregue uma carga muito pesada, que seria necessário carregar com uma empilhadeira, por exemplo. Né? Então, assim, já ultrapassa o limite do razoável dentro do local de trabalho. Então, isso é mais ou menos um exemplo. Aqueles serviços que seriam defesos por lei. Então, você pedir para o funcionário, de repente, fazer alguma atividade ilícita, né, para obter alguma informação, por exemplo. Eu quero saber um segredo de... Agora a gente vai fazer a troca. Eu quero saber o segredo da Coca-Cola. Vai lá e suborna alguém para obter essa informação. Então, isso também gera a possibilidade da rescisão indireta. Contrários aos bons costumes. Então, aqui você pode pedir, por exemplo, se você falar para o funcionário praticar algum... sei lá, dorme com aquele cliente para mim, para ver se eu fecho o contrato. Vai lá, o cliente se interessou por você, dorme com aquele cliente para mim. É mais ou menos um exemplo. Ou alheios ao contrato. Então, assim, serviços que não se relacionam com o serviço do empregado. O empregado, por exemplo, foi contratado para trabalhar no administrativo da empresa. E a empresa fala assim, agora eu preciso amanhã, hoje, não veio funcionário suficiente para ficar na produção. Então, você vai ficar na produção para mim aqui uns dias, porque esse funcionário está de licença, por exemplo. Isso também não pode, isso é alheio ao contrato daquele funcionário. Então, também vale a pena verificar essas questões, porque, às vezes, o que acontece muito é um desvio de função, mas é um desvio de função vinculado mais ou menos com aquilo que o empregado já faz. Então, você pegar uma pessoa que trabalha no administrativo e colocar ele para ser secretário também. Então, assim, você vincula. Agora, nesse daqui já é uma coisa bem distanciada. Isso é bem diferente do contrato do funcionário mesmo. Então, são coisas mais específicas. Mas é uma coisa interessante, às vezes o pessoal não leva muito isso em consideração também, para pedir a rescisão indireta. Vamos lá. O próximo for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com rigor excessivo. Seria essa modalidade. Então, o funcionário começa a perceber que as penalidades que são aplicadas para ele, ou a forma como ele é tratado pelos seus superiores ou pelo seu empregador, é diferente daquele tratamento que eles dão para outros funcionários. Então, por exemplo, se é o mesmo ato praticado por aquele funcionário, é de uma forma. De repente, ele é xingado, ou, de repente, ele é aplicado uma advertência, por exemplo, para ele. Agora, o seu colega de trabalho praticou o mesmo ato, estava com ele, inclusive, vamos trabalhar dessa forma. Estavam juntos ali, mexendo no celular, por exemplo, durante o horário de trabalho. Aplicou uma advertência para ele, mas para o outro colega não aplicou. De repente, sofreu alguma superior veio e reclamou com ele. Com o outro, ele não reclamou. Então, assim, é mais ou menos isso. Ele sente uma diferença de tratamento. Então, é uma possibilidade, é uma coisa interessante. Acho uma previsão interessante também. A próxima previsão é correr perigo manifesto de mal considerável. Isso está mais... já está mais... ligado à questão do local de trabalho. Então, se você percebe que não tem uma segurança no local de trabalho, né, adequada, que de repente não tem a empresa não fornece uns EPIs necessários e o funcionário, por exemplo, tem que subir em altura e não tem a proteção adequada. Né? Então, assim, várias questões que são mais também sensíveis. Então, assim, de fato precisa correr esse risco, né? De repente, não é só simplesmente deixei de usar um EPI, né? A empresa simplesmente não me forneceu EPI.
Mas assim, você sofreu, naquele momento, você tinha um risco de vida, um risco de sofrer uma lesão, alguma coisa, então precisa ter essa análise também. É uma coisa um pouco mais pesada, né? Da mesma forma que na justa causa a gente precisa de umas coisas um pouco mais, que vão um pouco mais além, aqui também, tá? Então, precisa ter essa atenção também. A próxima que é o mais comum, que geralmente a gente verifica não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Aqui entra a modalidade de verificada na questão de atraso no pagamento. Então, geralmente o que a gente vê muito, pedidos de rescisão, é relacionado a esse ponto, né? Porque o empregador está sem pagar o salário corretamente, ou tem atrasado muito no pagamento dos salários, ou deixa de depositar o FGTS. Essa questão isolada do recolhimento do FGTS, a gente tem várias decisões que dizem que não, por si só, não autoriza a rescisão do contrato. Então, também tem isso que precisa analisar. Mas é uma possibilidade. Então, assim, o atraso contínuo do pagamento dos salários autoriza, sim, a rescisão indireta. E só fazendo a complementação aqui, doutora. Então, Isso aqui acontece muito na verificação de um auditor fiscal do trabalho quando vai à empresa. O empregador, às vezes, não tem esse conhecimento. Tanto o funcionário pode fazer essa denúncia, quanto nas visitas rotineiras. O auditor vai até lá e vai fazer toda essa verificação. Então, é muito importante, neste aspecto, estar sempre com toda a documentação em dias. Somente essa consideração, doutora. perfeito, correto. A próxima modalidade é praticar o empregador ou seus prepostos contra o funcionário ou pessoas de sua família ato lesivo à honra e boa fama. Aqui a gente tem também aquelas mais comuns que entraria nessa modalidade o assédio moral e o assédio sexual. Tá? Então, no motivo que motivaria a rescisão seria o assédio moral e o assédio sexual. Então, assim, é possível sim pedir a rescisão indireta, se a gente tiver elementos que demonstre que houve assédio moral ou assédio sexual por parte do empregador, né, ou por parte de superiores, né, então também é uma possibilidade. Aqui também somente uma complementação. Fica à vontade, então. Em relação a esse assédio moral, a gente também tem que ter bastante calma e cuidado nessa hipótese. Por quê? Não é somente porque um superior está exigindo que você, vamos lá, ó, vamos produzir mais, vamos bater a meta, olha, está acontecendo isso. Não é somente isso. Muitas vezes a pessoa acha, por se considerar um excelente funcionário, que está sendo pressionado pela empresa, e não funciona bem assim. Tem que ter prudência nessa hora. Aqui vai também caber aquela questão. Se o funcionário alegar rescisão, ele vai parar de trabalhar. Se ele não comprovar, vai perder, vai ser demitido por justa causa. Então tudo tem que ter muito cuidado. O assédio moral e principalmente o sexual é muito difícil de comprovar. Não é somente, vamos lá, porque um superior liga à noite para uma pessoa. Não, não é só isso aí não. Pode ter acontecido alguma coisa na empresa. A empresa está pegando fogo, precisa de alguém lá. A empresa foi furtada, roubada, e aí precisa de alguém, um gerente, por exemplo, para ir na delegacia registrar o boletim. Então, tem que haver certa cautela nesses aspectos. Sem dúvida, sem dúvida. Muito oportuno o que o doutor colocou referente a essa questão de cobrança, porque, na verdade, assim, a gente tem algumas profissões também que acabam exigindo um pouco mais digamos, de retorno, né, de produção. Então, às vezes, você pega em lojas, de repente, em determinadas funções que se exige cumprir metas, né? Então, assim, cumprir metas é uma coisa. Agora, eu também não posso, enquanto funcionária, ser humilhada ou ser ofendida pelo meu superior porque eu não cumpri a meta. Né? Assim, a gente vê muita situação, né, comum, assim, o que gera mesmo o assédio moral, por exemplo, é ser ofendida, chamou de burra, né, já aconteceu, de aquela pessoa que não cumpre meta. Então,
de lerdo, chamado de tartaruga, alguma coisa do gênero. Isso, né, demonstra que a pessoa, né, está sofrendo de fato uma lesão ali, a sua moral. Acredito que nesses casos sim. Então a gente precisa sim ter muito cuidado. Tudo que a gente está comentando aqui, doutor, é importante a gente até frisar de novo, repetir isso várias e várias vezes, que assim, a gente falou de justa causa e o que a gente está comentando de rescisão indireta, tudo isso precisa ser muito bem analisado, tá? Então, assim, óbvio, está previsto em lei, mas a gente precisa ter um certo cuidado para também não dar um tiro no pé, né? Que é aquilo que a gente falou. A gente não mandar um funcionário embora por justa causa e sofrer uma reversão na justiça, e além da gente ter que pagar as verbas rescisórias que seriam devidas se eu tivesse mandado ele embora sem justa causa, eu tenho que pagar uma indenização. Né? Hoje em dia, eu tenho que pagar custas processuais, honorários advocatícios da outra parte. Né? Então, assim, várias coisas que oneram ainda mais o empregador. E o empregado, a mesma coisa. Né? Então, assim, eu não posso entrar com uma rescisão de qualquer forma, pedido de rescisão, porque se o juiz entender, se o judiciário entender que naquele caso não é caso de rescisão indireta, ele vai considerar que o empregado pediu demissão. Então, assim, você, além de você não ganhar o que você está buscando na justiça, que é receber todos os direitos, você ainda pode ficar também à mercê de pagar custas processuais, à mercê de pagar honorários, enfim. Então, tem que ter muita atenção hoje em dia. O judiciário trabalhista deixou de ser aquela coisa que qualquer um entrava de qualquer jeito. Então, a gente precisa ter muito cuidado também com relação à análise dessas questões. Né? A gente está aqui tentando passar o máximo de informações práticas, né, para todo mundo, mas isso não configura um atendimento, não configura, né, um parecer jurídico da nossa parte. Longe disso. Só meio... É uma live informativa, dando até Sim, detalhe de como deve proceder, o que deve fazer, como e quando. Então, é somente meras informações. perfeito. E para Bom, nós, vamos... especialmente para mim, né, doutora? Eu estou tendo alguns objetivos aqui um pouco diferentes, mas não vem muito ao caso. Mas vamos dar continuidade à nossa live. Ah, doutor, o senhor é defensor ferrenho de empresa, dessa parte aqui o senhor... Acho que isso aqui nem devia existir. Não, tem que haver, mas algumas Não, ressalvas. tô brincando, tô comentando. Vamos lá. A próxima seria: o empregador ou seus prepostos ofendem fisicamente, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Enfim, ali começa uma discussão, por exemplo, o funcionário vai reclamar de alguma coisa e o superior, por exemplo, não gosta e vai dar um murro no funcionário. Ou vai discutir com o empregador também, começa a falar alguma coisa e sofre uma agressão física. Aqui, essa modalidade é mais referente à questão de agressão física, né? Porque a questão psicológica, moral, a gente viu no inciso anterior, né? Então, aqui já é uma coisa mais físico e pode ser também, assim, é importante a gente verificar o seguinte: o funcionário está agredindo um outro funcionário. Vem o superior e vai separar, e para separar, sei lá, acaba dando um murro no funcionário, é uma legítima defesa de outra pessoa, que a lei autoriza. Ou, da mesma forma, o funcionário começou a agredir o superior está se defendendo e agrediu o funcionário, da mesma forma. Então, também tem que ter essa atenção. Né? Não é aquela coisa de chumbo trocado. Né? Então, assim, aqui é simplesmente uma agressão que partiu exclusivamente do empregador do superior hierárquico contra os funcionários. Tá? Então tem que ter um pouquinho mais de atenção nesse sentido. O doutor quer colocar alguma coisa nessa questão? Não, doutora. Aqui nessa questão aqui seria Então, mesmo. A doutora já esse explanou aqui. já é mais simples. O próximo, o empregador reduzir o seu trabalho, sendo este por peça ou tarefa, de forma a afetar sensivelmente a importância do salário. Então, assim, uma coisa que é importante chamar a atenção. A empresa não pode usar esse tipo de coisa como forma de punir um funcionário, por exemplo. Então, assim, em vez de aplicar uma advertência, falar assim, vou
passar menos serviço para ele, porque ele trabalha